Amém, meus irmãos. Então, o que eu estou falando hoje sobre o tema que eu estou falando sobre a igreja, sobre as virgens, está no livro de Mateus, capítulo 25, que fala sobre a comparação do reino. Jesus fala assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, deixa eu acender a luz aqui. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, do esposo, do noivo, do esposo, né? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou seja, estão agindo de forma louca, loucos, né? As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo o azeite, ou seja, as lâmpadas, como eu já falei, é a palavra, né? Segundo o que diz em Salmos. Se fala a memória, 119 e 105, está escrito isso, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a lâmpada é a palavra, sabe? Mas também tem um versículo de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, não fala a memória, fala que a alma do homem também é uma lâmpada. Ou seja, o homem, como lâmpada, recebe o azeite, que é o Espírito Santo do Senhor, que é a possessão, como estou falando no áudio anterior, que é o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Araão, como o vale de Hermon. Então, a possessão de Deus é a unção, é a presença, a consagração. E quando o sacerdote ele era escolhido para exercer o sacerdócio, primeiro eles davam um banho no sacerdote. É, eles davam um banho. Ou seja, então, vamos dizer assim, o batismo nas águas, que é o banho. Jesus foi batizado também por João Batista, passando pelas águas, pelo banho das águas mesmo. Depois que veio a unção, logo depois do batismo, o Espírito Santo desceu sobre a cabeça dele, com forma corporal de uma pomba. Então, quando ele foi consagrado, ungido, né, que Cristo, quer dizer, ungido, aí uma voz falava do céu: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, depois do batismo nas águas, vem a possessão de Deus e Deus se declara com o prazer. Deus vai ter prazer na, na pessoa, que agora é um pequeno Cristo, né? Porque a palavra que é um pequeno Cristo, porque aí Deus unge ele, consagra, é a possessão de Deus. Aí fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Deus agora tem prazer em Cristo. Então o sacerdote, antes de exercer seu cargo de sacerdotal, ele tomava um banho e era ungido com óleo. O óleo era espangido sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça e a barba de Araão. Aí, por isso que entra como orvalho de irmão. Então, o Salmo 133 fala assim, é como um óleo precioso. A união, divisão, a gente sabe que divisão é carne. Porque diz Paulo, na cartas dos Gálatas, ele fala que o carnal persegue o espiritual, né? Os que estão na carne, diz Paulo, não poderão agradar a Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus. Então existem as interpretações, como diz lá no livro de, de Colossenses, capítulo 2, que muitos desses homens estão inchados na sua compreensão carnal e não têm a revelação espiritual. Por isso que existe o conflito. Essa divisão das virgens loucas e as virgens prudentes é porque uma equipe, um grupo de pessoas estão dentro da palavra com unção, com graça, recebendo por revelação do Espírito. Eles têm a possessão de Deus, por isso eles têm um entendimento privilegiado porque eles estão recebendo de Deus as revelações. Agora, os que estão na carne, eles não têm acesso a essas coisas, porque a carne, diz para Deus que o exercício corporal nada tem proveito. O exercício corporal não chega a lugar nenhum, porque o exercício espiritual é que se consegue chegar até Deus. Por isso que Paulo fala assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual é a boa e perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Ou seja, então, existe uma dedicação dessas pessoas que querem ter posse, quer ser posse de Deus. Ou seja, quer ter posse, que vão lançar mão da palavra, mas não é somente ter a palavra, tem que ter também a possessão de Deus, ter a palavra, mas ter o azeite. No caso das virgens loucas, elas lançaram mão da palavra, mas não trouxeram consigo o Espírito Santo. Não trouxeram consigo a possessão, a unção, o Espírito Santo. Estão interpretando as coisas na sua carne e não na revelação de Deus.